Fala aí, tranquilo? Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo 2018. Essa aula 1.3, a gente vai começar a falar de um assunto que agora sim é extremamente cobrado em prova, é extremamente importante que você domine, e até que eu gosto sempre de avisar, se você não entender nada aqui, você pode ter certeza que você praticamente não vai entender nada a partir de agora. Entendeu? Claro, né? Meio lógico isso, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. Se você não entender bem a organização administrativa, praticamente nada que você vai estudar para frente, atos, princípios, poderes e por aí vai, você vai conseguir entender bem. Então é extremamente essencial que eu consiga te passar isso com clareza, com tranquilidade, e que você consiga entender bem o que é a tal organização administrativa. Você pode estar se perguntando, pô, Dal, mas eu vejo tanto curso começando com princípios, poderes. Eu, na minha concepção, eu prefiro fazer o contrário. Eu prefiro materializar a administração pública para você, já que esse é o ponto agora que a gente vai efetivamente começar a desenvolver. Eu prefiro que você entenda bem quem é a administração pública, quem compõe a administração pública, que aí eu posso te explicar princípios e poderes administrativos na aula 2, de uma forma mais esperta, mais inteligente e mais de acordo com o conhecimento que a gente já detenha. Então, eu não acho legal já entrar em princípios e poderes se você ainda não tem conhecimento do que é uma descentralização, uma desconcentração, da organização administrativa em si, tá? Então, não à toa, eu prefiro trabalhar isso aqui. Lembra que no vídeo passado a gente terminou falando o que era administração pública? Aquela formação, aquela conjunção de entes, órgãos e agentes, né, que vai realizar, que vai ajudar a entidade, Estado e toda a organização por conta do que o governo definiu, vai ajudar com que essa atividade administrativa seja executada. A gente vai entrar efetivamente nesse ponto. Quem é, então, que faz parte dessa composição da administração pública? Eu sempre gosto de pensar assim, se a administração pública é um conjunto de órgãos, entidades, né, entes, órgãos, chame como quiser, e agentes, eu preciso entender quem são os entes, quem são os órgãos e quem são os agentes. Então, o que eu vou trabalhar com você agora, nessa aula 1.3, quem são os entes ou as entidades administrativas. Órgãos, a gente vai trabalhar ainda nessa aula, quando eu te explicar a teoria do órgão, e você vai entender a pequena diferenciação entre entidades e entes públicos e órgão público. Agentes públicos a gente estuda com mais profundidade lá na lei de improbidade, lá quando a gente for analisar as normas constitucionais da administração pública, também quando a gente for falar da lei 8.112, a lei dos servidores públicos federais, mas fica meio claro para você que agentes públicos são as pessoas efetivamente físicas que vão desenvolver o trabalho, a atividade, vão prestar atividade administrativa. Tá? O que eu vou trabalhar com você agora, essas entidades, esses entes, esses caras, nós vamos falar de pessoa jurídica, na sua grande composição, na sua grande maioria de trabalho. Porque a gente vai até encontrar aqui uma composição possível de uma pessoa física, a gente vai falar disso lá em delegação, mas eu quero que você entenda que a gente vai trabalhar esse primeiro tópico. Quem são essas entidades? Quem são esses entes? Tá? Os órgãos a gente vai desenvolver também, agentes públicos vai ficar um pouco mais para frente. Então vamos começar logo a brincadeira. Vamos para a tela aqui, como se não estivesse na tela, mas olha melhor na tela agora, porque eu preciso te mostrar uma coisinha. Como eu te falei, a administração pública ela é essa conjunção de entidades. Essas entidades, durante muitos anos a gente teve uma administração extremamente desorganizada, em que você tinha aquelas entidades primordiais de prestação de serviço e qualquer um criava a entidade que quisesse. Mas por uma graça divina, em 1967, e eu falo graça divina para qualquer tipo de religião que você detenha, né? Seja divina ou não, em 1967 foi editado o Decreto-Lei número 200. Você que já estudou processo legislativo já sabe que decreto-lei era uma coisa que antigamente o presidente fazia, produzia e que tinha força de lei, e graças a Jesus Cristo, ou qualquer entidade divina, em 88, com a nossa nova Constituição, essa porcaria acabou. É muito louco, né? Um presidente legislando com tanta força. Esse cara não existe mais. Porém, quando você estuda o princípio da receptividade constitucional, você aprende que a Constituição Federal ela recepcionou algumas leis anteriores, alguns decretos-lei anteriores, convertendo esses decretos-lei em leis ordinárias. Então, o Decreto-Lei 200, ainda assim chamado, ele é uma lei ordinária, ele possui característica, força de lei ordinária. E esse Decreto-Lei 200, ele veio para organizar a administração pública. Ele veio para acabar com aquela bagunça de quem é que faz e quem é que pode fazer, e passou a estabelecer de uma forma determinada quem são as entidades que vão compor. Então, eu já vou até te avisar logo. Essa parte aqui a gente vai trabalhar muito. Então, essa aula 1 vai ter vídeo pra caramba.
mas é por um bom motivo, tá? Eu quero trabalhar os assuntos, cada um de forma detalhada, como eu te expliquei lá na aula zero, para poder ficar um negócio melhor para você analisar. Mas isso aqui é muito grande, então vamos devagar e vamos lá. Eu não vou ficar trabalhando decreto-lei em sua lei completa, né, na lei crua, até porque, apesar da Constituição ter recepcionado esse decreto-lei, muita coisa dele também não foi recepcionada. Então, ele recepcionou parcialmente. Ele não recepcionou o decreto-lei completo, tipo, tudo que está ali é válido. Se você pegar o artigo 37 da Constituição, lá no inciso 11, mais para frente, você passa a encontrar também algumas previsões voltadas para a administração pública direta e indireta, que é o que a gente vai começar a falar agora. Então é bom você entender que muita coisa ali está repetida, mas tem muita coisa do decreto que não foi recepcionado. Então eu não vou ficar te mostrando a lei, eu só vou te mostrar a lei em um certo momento, mas é importante que você entenda que tudo que eu vou te mostrar está na lei. Se quiser, pode procurar o Decreto-Lei 200 de 67, dá uma olhadinha lá, procura lá no site do Planalto, ou procura no Google, que é o primeiro resultado, normalmente é o site do Planalto, e você vai ter acesso à lei. Mas não há necessidade disso. Eu vou te falar tudo o que a gente precisa saber. A administração pública, por natureza, ela é composta por essas duas entidades. Uma composição chamada de administração pública direta, que para você poder entender bem, eu costumo dizer assim, o que é administração pública direta? É aquela composição de entidades que foi criada com a atuação primordial de atividade administrativa. Então são aqueles caras que recebem diretamente a obrigação prestacional administrativa. Então são aqueles caras que são criados para dizer assim, olha, vocês são os detentores titulares da obrigação. Então vocês fazem parte de uma, vamos dizer assim, casta de entidades que possui uma apresentação de poderes, de força, de função direta. Quando você fala direta, é porque a legislação que criou essa entidade, ela diz que essa entidade é a primeira, é a essencial, é a origem da atividade. Eu costumo até dizer o seguinte, já que essas entidades, obviamente, elas são criadas, surgem pela Constituição Federal, eu costumo brincar assim, a administração direta é aquela que recebe diretamente da própria Constituição Federal, ou seja, da nossa maior legislação, as obrigações. Quando você estuda direito constitucional, lá nos artigos 18 e seguintes, principalmente artigos 21, 22, 23, 24, 25, quando você vai estudar competência, distribuição de competências, vamos falar assim, porque você vai estar no capítulo de organização político-administrativa. Mas quando você estuda distribuição de competência, e normalmente quando meu aluno de constitucional escuta isso, arrepia, porque é chato trabalhar a competência administrativa distribuído pela Constituição, você encontra esses caras, você vê as atribuições de cada um deles, e você lembra, o artigo 18 já nos traz quem são esses caras, União, Estados, DF e os municípios. Então eu costumo dizer o seguinte, porque, gente, para ser uma entidade da administração pública tem que ser criado por lei. Tem que ser criado por lei ou tem que ser instituída a sua atividade por lei, tá? Então tem que ter uma lei. E no caso da administração direta, todo mundo ali é criado por uma lei, e criado efetivamente por uma lei, tanto que eles surgem só para exercer aquela atividade, eles surgem com a função específica de exercer aquelas atividades públicas. Então, repito, quando você vai lá para os artigos 21 para frente, você passa a analisar quais são as competências legislativa e administrativa da União, dos estados, que é aquela historinha básica de competência residual, Distrito Federal, que combina estado e município, dos municípios. Então, quando você passa a analisar esses pontos aqui, você passa a entender, opa, então esses caras foram criados pela própria Constituição, tanto a Constituição fala de cada um deles, e a própria Constituição já deu diretamente a atribuição. Ele chega para você e fala, olha só, quem é que vai tomar conta do serviço, ou melhor, quem é que vai regulamentar, quem é que vai regular a atividade aérea no Brasil? Aí ele fala, a União. Então, amigo, quando se fala em espaço aéreo, regulamentação aérea, é União. Ah, mas quem é que vai tomar conta do transporte público? Depende. O transporte público é local, é urbano, então é problema do município. Se for intermunicipal, por uma consequência residual, vai para o Estado. Se for interestadual, vai para a União. Educação também tem a mesma história. Então, porque você lembra da história da educação, né? A nível fundamental, município, médio é problema do Estado, superior é problema da União, podendo ter o fomento ou não por cada uma delas. Então eu quero que você entenda isso aqui. Fundamental, isso inclui pré-escola, né? Vamos falar também da pré-escola, da creche e por aí vai. Mas aqui não é uma aula de ECA. O que eu quero que você entenda? A administração pública direta é aquela composição de entidades criada pela própria Constituição Federal e que recebe diretamente a atribuição de fazer.
Então, são esses 4 caras e somente esses 4 caras. É uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção. A administração direta é composta por esses 4 caras e por mais ninguém. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar feio. São só esses 4 caras. Pega o artigo 18 que você vai encontrar os 4, segue, pula lá para o artigo 21 e começa a ler dali até o 35. Você vai brincando um pouquinho. 35 já passa um pouco do necessário, mas você vai brincando ali, que eu não vou pedir para você ficar lendo mesmo, que é grande pra caramba. Mas você vai encontrar ali as atribuições. Sistema financeiro, moeda, tá tudo ali. Marítimo e por aí vai. Então isso é administração direta. Só que nem sempre a administração ela se sente capaz de oferecer isso. Porque para a administração pública funcionar bem, e essa é uma das grandes marcas do Decreto-Lei 200, nós precisamos atingir uma eficiência, um nível de eficiência muito grande, um grau de eficiência muito grande. E às vezes essas entidades da administração direta, elas olham e falam assim, para mim não dá. Leva mal não, mas eu não tenho condição nenhuma de oferecer isso. Ou até tenho, mas não tenho interesse, porque eu tenho muita coisa para cuidar. Pega a União tem atribuição pra cacete, coitada. Então, pode ocorrer, e aqui eu vou te mostrar de uma forma bem geral, e nós vamos trabalhar, eu vou voltar em vídeos mais para frente trabalhando só a administração direta, os entes, a característica de cada um deles, a administração direta. Fica tranquilo. Isso aqui é só uma introdução ao assunto da organização administrativa. Chega uma hora que aquela entidade obrigada a realizar, ela fala assim, cara, não estou afim, não tenho competência, não vou conseguir oferecer de forma eficiente. Então eu vou passar isso para outra pessoa. E aqui que estava o problema antigamente. Eu vou passar para outra pessoa, que outra pessoa é essa? E o Decreto-Lei 200 ele resolveu essa dúvida quando ele apresentou os entes que compõem a administração pública indireta efetivamente determinados. Não que não tinha, tá? Se você estudar a história do direito administrativo, que eu não vejo necessidade em fazer isso, isso daí é para prova muito específica, então, se for necessário, é só uma leiturazinha básica já resolve o seu problema. Mas se você analisar a história do direito administrativo, você vai ver que, sim, já tínhamos regulamentações, mas o Decreto-Lei 200 foi o definitivo, tanto que ele está aí até hoje, né? Não na sua totalidade, mas está aí até hoje. Ele diz o seguinte, existe a administração indireta. A administração indireta é quando a própria administração direta diz o seguinte, eu não tenho condições, eu vou passar para outra pessoa. Ou seja, eu quero que você entenda que só vai existir administração indireta por vontade da administração direta. Tá? O nome já diz tudo, né? Se é indireta, é porque ele pegou aquilo por sobrou para ele, reverberou nele, mas não era problema dele. Era problema de um, passou para outro. Eu costumo até fazer uma brincadeirinha para a pessoa poder entender bem. Imagina o seguinte, numa relação normal, num casamento efetivo, quando eu falo relação normal, tá? Antes que vocês encham o meu saco, eu não estou falando de questão sexual. Mas numa relação normal, homem e mulher, homem, mulher, isso não me interessa, sempre tem aquele que tem as atribuições, umas atribuições específicas, outro que tem outras. Vou te dar um exemplo, por favor, entenda. É só um exemplo cacete. Eu tô falando assim porque já me deu muito problema isso. Imagina que numa relação o homem tem obrigação de mexer na parte elétrica da casa. Então, queimou lá a resistência do chuveiro, o homem tem que mudar. O homem tem que trocar, o homem tem que consertar. Deu problema na porta, o homem tem que mexer. Só que convenhamos, eu sou homem, tá? E nem tudo que eu tenho capacidade de fazer. Eu sou aquele cara que eu sou homem, mas se eu vejo alguma parte elétrica para mexer, meu lado homem ele começa a se esconder um pouco. Porque eu sou aquele cagão que vai tocar nas coisas. Eu desligo o quadro geral da casa, sabe? Eu desligo o disjuntor geral, desligo os disjuntores normais, além do geral, que é para garantir. E mesmo assim eu tenho medo de tocar. Eu fico tentando, até ter certeza que está tudo bem. E convenhamos que eu não tenho nenhuma formação para entender bem de engenharia elétrica, de distribuição de carga. Pô, tudo bem, eu estou falando de mudar resistência, não precisa de tanta coisa. Né? Trocar uma resistência queimada, mas, né? Então, o que eu posso dizer? Apesar de ser atribuição minha, ou seja, eu sou a administração pública direta da casa, eu vou passar isso para outra pessoa. Eu vou delegar essa atribuição, e vamos tomar um certo cuidado com essa palavra delegar a partir de agora, tá? Mas entenda que delegar é quando você passa para outra pessoa. Porém, a delegação aqui ela tem suas características. Então, deixa eu até mudar. Eu vou transferir, no bom sentido da palavra, para outra pessoa. Então, eu vou chamar um eletricista, vou chamar um especialista, vou chamar um cara. Esse cara não tem nada a ver com a relação inicial. Esse cara ele não foi colocado como obrigado a trocar a resistência do chuveiro daquele casal. Mas ele indiretamente passou a ser o responsável por executar a atividade. Deu para entender a pegada?
Isso é administração direta e indireta. Vamos para o outro lado. Eu vou determinar uma relação que a minha mulher ela tem a obrigação de deixar a casa limpa. Enquanto eu troco resistência, ajeito ali a parte mais física, assim, sabe? Mais macho, até parece, né? Tem mulher que faz muito melhor. Mamãe, lá em casa, a mamãe trocava resistência e eu não trocava. Então, esse negócio aí, né? A mulher tem que limpar a casa. Só que, porra, mulher não é boba, né? A mulher chega e fala assim, amor, contratar uma empregada, chamar uma menina aí, pra fazer, né, uma diarista. E, pô, convenhamos, o homem também não é bobo, porque a mulher dele tem que trabalhar, ela tem outras obrigações também, ela tem a vida dela, né? Então eu também não vou ficar soberbando a vida dela com limpeza. Então você faz o quê? O que seria da administração direta da mulher passa a ser da administração indireta, a empregada, diarista, pessoa contratada. Então, eu quero que você entenda assim, o que forma o vínculo não me interessa. É um contrato, uma convocação, não importa, isso a gente vai trabalhar depois. Eu só quero que você tenha essa visão. A administração direta é exatamente aquele que tem a atribuição inicial. Mas quando ele percebe que não vai prestar aquilo de forma eficiente, ele resolve passar para outro. Isso é administração indireta. Então, nunca que a diarista vai ser obrigada a limpar a casa sem que antes a administração direta determine que passe isso para ela. Nunca o eletricista vai ter que mexer na composição elétrica da casa ou na organização elétrica sem que antes aquele que tem a obrigação faça. Então, afasta a palhaçada, tá, gente? Ah, machista, feminista, sem essa polarização idiota que a gente está vivendo. Vamos pensar com inteligência. Isso aqui é só um exemplo, pelo amor de Deus, tá? Mas é só para você entender. Eu sei que tem muita mulher que troca resistência, eu acabei de falar, a mamãe fazia isso, tem muito homem que limpa a casa. E eu sou um. Na minha casa eu praticamente lavo tudo. Minha mulher não gosta de lavar. Tadinha dela, eu tô brincando. No dia que ela ver essa aula, eu tô ferrado. Mas isso aqui é uma questão de homem e mulher tem que dividir bem as coisas e tá tudo certo. Homem, homem, mulher e mulher não interessa. Mas é só você entender isso. Eu só me preocupo que você entenda o que é administração direta e indireta. Então a Constituição fala, União, o problema é teu. Serviço postal, União, o problema é teu. O que a União falou? Eu não vou prestar serviço postal. Eu tenho coisa mais importante para fazer. O que ela fez? Correios. Correios, o problema é teu. A União tem a obrigação de regulamentar o sistema financeiro. Eu não vou regulamentar porcaria nenhuma, tem mais o que fazer. O que ela fez? Banco Central. Então eu queria que você entendesse isso. Vamos trazer para o nosso âmbito. Eu sou de Blumenau, moro em Blumenau atualmente, eu sou carioca, mas moro em Blumenau. O transporte público coletivo interno, né, dentro do município, é problema da prefeitura. Administração pública direta, municipal. O que a prefeitura fez? Criou uma entidade chamada CETERB, que é a entidade responsável por conduzir o transporte público. O que ela fez? Ela, administração direta, desenvolveu uma administração indireta. Tá? Com certeza, no município ou no estado que você estiver vendo essa aula agora, você tem exemplos disso. Você tem autarquias, fundações públicas, você tem entidades para isso. O que o decreto-lei fez? Ele disse que pode ser, coisa que já existia, administração indireta, mas ele taxou quais são as entidades que podem fazer parte da administração indireta. Autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública. Nós temos umas discussões doutrinárias, tem associação pública, eu vou falar para você mais para frente, mas isso aqui, de novo, é só uma introdução. Então, são esses 4 caras. Eu costumo sempre falar o seguinte, vai para a prova pensando, quem é que compõe a administração pública num total? São 8 entidades, 4 diretas, 4 indiretas. Cada uma com sua característica, tudo a gente vai trabalhar, mas são 4 e 4. Podendo, dependendo da prova, dependendo do edital, dependendo da bibliografia, trazer lá a associação pública, uma 5ª possibilidade. E nós vamos falar sobre isso, que a tendência é muito grande de que a associação pública seja considerada indireta, a tendência é muito grande que caia essa consideração. Então nós vamos trabalhar como se fosse, mas com base no decreto-lei, com base na Constituição Federal, são esses 8 carinhas aqui. Tá, beleza? Todas as características e pontos de cada um eu vou te falar. Tá? Então, de novo, eu estou desenvolvendo um trabalho com calma e com inteligência para a gente poder entender. Então, o primeiro ponto é você entender isso aqui. Se você não entender por que se chama de administração direta e indireta, quem são esses caras, nada vai funcionar. Então, vamos devagar. Deu para visualizar isso aqui? Deu para entender qual é o ponto? Pontos importantes em comum. Todos eles são criados por lei. Tá? Todos eles são criados, ou, vamos falar uma segunda palavra, autorizados, que a gente vai chamar de criação por autorização legislativa, logo é criado por lei. Então, nunca vai ter um ente da administração direta ou indireta sem que uma lei seja editada para isso. Seja a lei para criar, porque a entidade não existia, ou a lei para autorizar, porque ela já existia, mas não atuava naquela área.
tá? Isso vamos trabalhar com calma. Esse é o primeiro ponto. Eu quero que você entenda essa organização. Isso aqui você vai encontrar, salvo engano da minha parte, estou certo com certeza, no artigo 4º desse decreto-lei número 200. Beleza? Administração pública direta e indireta, deixa eu, só para a gente poder finalizar esse vídeo, apesar dessa montagem que eu faço, eu tenho muita preocupação que você não visualize de cima para baixo. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que eu chamo o eletricista, eu não vou ficar dizendo para o cara tudo que ele vai fazer. Porque se eu sei, eu faço. A gente parte da ideia que a administração pública indireta ela tem a característica da especialidade. As pessoas criadas ou autorizadas para agir, elas vão atuar com especialidade. Então elas sabem o que estão fazendo. Então se eu chamo um cara para mexer na resistência do chuveiro, eu parto do princípio que ele obviamente entende muito mais do que eu. Porque se eu entendo mais que ele, eu faço. Isso que eu quero que você entenda. Quando a administração pública direta, olha aqui, desenvolve, cria, autoriza a administração pública indireta, eu não posso falar que essa criação vai estabelecer uma forma de atuação entre elas. Até para poder te passar, o nome disso é descentralização. O momento em que a administração pública direta cria, autoriza a administração indireta, nós estamos realizando uma descentralização. O poder, a função, a obrigação sai do seu centro, que é a administração direta, e vai para outra pessoa. Descentraliza. Tá? Na aula 1.5 eu vou trabalhar técnicas administrativas, eu vou te explicar tudo sobre desconcentração, descentralização, fica tranquilo. Nós vamos falar sobre tudo isso, centralização, mas eu já guarda isso aqui. A descentralização necessariamente é o momento em que a administração pública direta cria a administração indireta. Claro que também existe uma outra descentralização, que aí é com pessoas particulares, e nós vamos falar isso na aula 1.5. Mas o ponto é, o que eu quero que você guarde? Não existe hierarquia. Quando a descentralização acontece, não existe hierarquia. Ou seja, a administração direta não manda na administração indireta. Porque quando eu transferir para ele e falei, você vai fazer, ele passa a ter autonomia. Autonomia de atuação. Lembra o que é autonomia, né? Beleza. Não tem subordinação. Então, aquela entidade da administração direta não tem que ficar pedindo para a administração direta liberar, permitir. Existe o controle. Por isso que há vinculação. Eles estão vinculados a controle, a relação, mas não há subordinação e hierarquia. Tá? Repito, aula 1.5, eu vou detalhar muito mais isso para você. Mas aqui o que eu preciso que você entenda é o que é a administração pública em si, como é que se compõe a administração, quem são os entes que compõem e qual é a relação que esses caras desenvolvem. Então, a administração pública direta, ao passar para a indireta, ela tem que pensar que ela não vai poder controlar que eu digo hierarquicamente a prestação de serviço, muito menos ela vai poder ficar atuando como se fosse com um subordinado, porque não existe essa relação. Tá? Então, quando eu passo para o eletricista, eu deixo ele trabalhar. Quando minha mulher chama de diarista, ela deixa ela trabalhar. Claro que você pode, aqui é que está a pegada. Se eu vejo que ele está fazendo lá, mudando o negócio, só que ao mesmo tempo ele está derrubando tudo, está sujando todo o teto do meu banheiro, está estragando, só para trocar uma resistência. Não, o cara soltou um fio, esqueceu de desligar, o fio foi na parede, ficou aquele queimado. Claro que eu posso chamar, vem cá, amigo, tu tá fazendo, peraí que tu tá fazendo M, tu tá fazendo coisa que não era para fazer. Então, essa que é a vinculação. A administração direta não é que ela também vai lavar as mãos completamente e falar, tá contigo, qualquer problema é teu. Não. A União tem que ficar de olho, a Prefeitura tem que ficar de olho, o município tem que ficar de olho. Até por conta da relação entre eles. Tá? Mas não tem hierarquia e subordinação. Eu não vou ficar mandando no cara. Mas se eu perceber que ele está fazendo uma coisa fora daquilo que foi previsto, daquilo que foi estabelecido na relação, eu posso chamar a atenção. Eu posso disciplinar esse cara. Tá? Mesma coisa da mulher. Vai lá, pode chamar diarista. Ou o cara que chamar uma diarista. Ele pode, vem cá, você está fazendo bem isso aqui não. Você não está limpando bem os cantinhos não. Está ficando teia de aranha. Deu para entender? Não há hierarquia. Eu não vou mandar como que ela vai prestar o serviço dela. Não há subordinação. E quando eu falo ela para diarista também, é uma forma natural, mas tem muitos homens também, tá? Não há subordinação, então não é que eu sou o chefe direto, o objetivo ela é subordinada a mim, não, ela é uma prestadora de serviço, a relação é diferente, mas tem uma vinculação, tá? Então eu quero que você entenda bem esse primeiro ponto, como eu te falei no começo do vídeo, se você não entender isso aqui, daqui para frente quase nada que a gente vai falar vai te parecer normal.
Então entenda bem esse vídeo, por isso que você vê que eu estou sendo bem tranquilo, eu estou conversando bastante com você, que eu quero que você entenda. Fechou? Aula 1.4, próximo vídeo, eu vou trabalhar com você os princípios da organização administrativa. Cuidado, não são princípios do direito administrativo. Você vai entender na próxima aula, beleza? Então, até o próximo encontro.